Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos, eu sou a Juliana Sá de Miranda, sócia da área de compliance do Machado Meyer, e esse é um podcast comemorativo pelo Dia Nacional da Ética, que se comemora dia 2 de maio. Para esse podcast, nós convidamos o CEO da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira, para bater um papo aqui com a gente sobre ética. Oi, Juliana, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você e com as pessoas que estão nos ouvindo também. Carlo, obrigada por aceitar nosso convite. Queria começar sobre suas impressões, ou sua opinião, na verdade, sobre o que é ética, se é que é possível delimitar. Olha só, de fato, como a gente conversou anteriormente, né, é um tema que dá para falar horas, horas e horas, e talvez eu nem fosse a pessoa mais indicada, né? Mas, de qualquer maneira, no sentido que eu sou um filósofo, o que eu faço ali no meu dia a dia é trabalhar a ética na prática, né? No conceito mais geral do que vem a ser ética, né? A gente pode entender como sendo uma parte da filosofia que vai estudar as ações humanas. Então, tem a ver com comportamento. Isso depende muito, também não é uma coisa estabelecida, escrita em pedra. Isso varia muito com a época na qual a gente vive, né? Com os costumes e valores daquela determinada época. E o que é interessante fazer esse paralelo, né? O Pacto Global, se não um conjunto de princípios e valores baseados em conceitos universais estabelecidos nas Nações Unidas, voltado para o comportamento esperado das empresas, né? Então, a ética, na verdade, é isso. A ética, na verdade, ela então é essa tradução de quais são aqueles valores daquela sociedade naquele momento, para que a gente paute as ações das pessoas e também, sem dúvida nenhuma, das empresas e organizações em geral. Nesse sentido, Carlo, o Pacto Global, que é essa iniciativa das Nações Unidas, né, para fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável, da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras, qual é o papel do pacto, na verdade, na disseminação da ética aqui no Brasil? Olha só, é interessante a gente pensar a ética como uma coisa mais geral, que não apenas a integridade, né? Ou até a integridade de uma maneira mais holística. E o Pacto Global, ele está fundamentado, como eu comentei, em princípios e valores, e ele divide ali, então, esses princípios, são 10 princípios, né? Os 10 princípios do Pacto Global, estão divididos ali em direitos humanos, trabalho, meio ambiente, o 10º princípio, que é, então, anticorrupção. E é interessante que, muitas vezes, quando a gente está falando em ética, está falando em comportamento, a gente pensa já no 10º princípio, que é a anticorrupção. Na verdade, não. Na verdade, quando a gente está pensando ali, né, num comportamento pautado pela ética, a gente está pensando em todos esses princípios. Então, vamos pensar no início do Pacto Global, por que ele foi criado. O Pacto Global, ele é criado, então, ali no que alguns chamam de terceira onda da globalização, ou alguns chamam só de globalização. E globalização, característica, a gente sabe, ou caracterizada, muito pela produção levada a países em desenvolvimento. E a gente sabe, então, que muitas vezes as práticas adotadas no país de origem não eram as mesmas para onde foi levada essa produção, né? Ou seja, aí voltamos para a ética. Ou seja, aquelas práticas e aqueles comportamentos exigidos naquela sociedade não eram levados, muitas vezes, para esses outros países. E aí, então, as empresas acabavam incorrendo em violações aos direitos humanos, né? Como, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, ou grandes impactos ambientais, ou até mesmo, como a gente sabe bem, corrupção e todas as formas de corrupção. Então, por isso que o papel do pacto, ele é exatamente esse. É ele transformar, então, todos esses princípios e valores em prática. Então, como é que a gente ajuda na conduta responsável das empresas? Carlo, e na sua visão, qual é a evolução do Brasil nesse tema, ética e integridade? Olha, eu acho que tem avançado muito o Brasil, né, em ética e integridade. E aí eu vou
pensar em todos esses temas relacionados à natureza e à sociedade em geral, mas focando, então, a posteriori, por que não, na parte mais voltada à questão de corrupção, à questão de compliance, né? Justamente, e se bem que é interessante, né? Mesmo com a questão de compliance, a gente, esses dias em conversa na CGU, a discussão é até essa, né? Que o compliance, que muitas vezes está ali muito estabelecido para olhar questões de desvios relacionados à integridade e corrupção, ele, na verdade, é uma discussão que você sabe muito melhor do que eu, ele, na verdade, ou elas, áreas de compliance, estão também sendo questionadas se não deveriam olhar, por exemplo, mesmo os compromissos estabelecidos publicamente de empresas para questões ambientais, como o clima, por exemplo. Por mais que a aplicação seja, você acabou no neutro em 2050, bacana, quem vai cuidar não é a área de compliance, mas quem vai olhar, como olha para os outros temas, seria então a área de compliance, né? E aí o que acontece? Esses temas todos, eles vêm avançando muito no Brasil. Primeiro, uma coisa que eu queria comentar, Juliana, assim, o Brasil, a gente acaba tendo uma visão um pouco deturpada às vezes, ele é muito avançado nessas questões todas. Se a gente for para a questão, né, e aí um olhar bem amplo, pegando questões ESG, né, ambientais, social de governança, e aí pensando numa coisa mais voltada para as questões de corrupção, ética e tal, o Brasil ele é muito avançado comparativamente, né, principalmente quando comparado aos países em desenvolvimento. Então, a gente tem aqui as práticas que a gente tem numa nata de empresas no Brasil, mas assim no mundo todo também, tá? Tem uma nata e depois você tem o resto do mercado. E essa nata é muito avançada nas suas práticas. Vamos lembrar que o Brasil é o segundo país com o maior número de empresas no Pacto Global. Isso não é trivial, né? Que assim, o Pacto não é uma instituição policialesca, tá? Mas, ao mesmo tempo, a adesão ao pacto se dá de qual maneira? A liderança daquela empresa, a CEO, o CEO, envia, então, uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, né? Autoridade máxima que pensa no governo, se comprometendo aos 10 princípios do Pacto Global. Então, é uma mensagem muito forte. Então, e o Brasil é o segundo de 160 países que a gente está presente. Então, a gente vê por aí. A gente vê vários outros movimentos também, pensando na questão de corrupção. Você conhece bem as ações coletivas, né, de corrupção do Pacto Global. O Brasil é o grande exemplo hoje no mundo desse tipo de ação. A metodologia que é nossa, com o Banco Mundial e a transparência internacional, e o Brasil hoje é líder, né? O grande exemplo dentro do Pacto Global, mas mesmo fora do Pacto Global, em alguns institutos, como o Basel Institute, por exemplo, né? Grande referência no tema, e aqui o Brasil tem sido, então, aí um orientador, do que não até dessas ações. Então, eu entendo que a gente avançou muito. E a última camada que eu traria nesse sentido é com relação às lideranças empresariais. As lideranças empresariais, elas eram muito alheias ao tema. E eu acho que alguns choques que a gente teve ao longo dos anos, né? Então, claro, a gente sempre traz a questão da Lava Jato, que eu lembro que alguns amigos que conheciam a agenda de corrupção, conheciam também a agenda 2030 da ONU, sustentabilidade e tal, a gente falava assim, a agenda 2030, o pessoal falava assim, olha, o pessoal está mais preocupado com 2030 o Jornal Nacional, né, para saber quem vem por aí, né. Então, acho que assim, né, esse foi um grande choque, esse área de compliance, né, certamente o trabalho aumentou muito desde então, desde 2013, lei de corrupção, etc., etc. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma avalanche que tratam desses temas todos, e aí uma questão ética mais lato sensu, né, com relação aos temas ambientais, sociais e de governança em geral, né, que aí sim, uma onda muito grande nos últimos 3, 4 anos. Então, hoje, o que era, por que não, quase que um pecado corporativo você levar temas ambientais, sociais, até mesmo de governança, por mais que pareça uma contradição, para diretorias executivas e para conselho de administração, hoje é o contrário. Hoje está fora do tom quem não leva e não tem mais espaço para isso não ser colocado. Tem que ser colocado, né? Então, mudou muito. A sua fala chancela o que a gente tem visto na prática, né? Eu mesma comecei a trabalhar com compliance no início dos anos 2000 e a gente via muito pouca adesão, muito pouco apoio no meio empresarial. E assim,
por que não dizer na administração pública também, não era um assunto que estava em voga. E nos últimos 20 anos, assim, realmente teve uma evolução bastante grande, uma adesão grande. Nós aqui no Machado Meyer, nós também aderimos ao pacto, temos várias iniciativas em trâmite aqui no escritório e temos vários clientes também que aderiram. Então, de fato, chancela o que você disse sobre o Brasil ser o segundo país com maior número de adesões. E outro ponto, Carlos, que eu queria ressaltar aqui é essa migração do conceito de integridade e compliance para algo um pouco mais amplo, que você falou bastante sobre ESG, né? O compliance, na verdade, a integridade, a ética, ele está mais inserido, uma primeira visão, né, no G de governança, que foi um pouco que você trouxe também, de estar lá na alta administração, no próprio conselho de administração, muitas vezes, a governança que vai reger aquela empresa, inclusive para assuntos ambientais e de clima, iniciativas sociais, de inclusão e tudo mais. E é algo que a gente tem visto aqui no escritório, visto com os nossos clientes, visto aqui, até aqui dentro da nossa própria casa mesmo, iniciativas de chamadas, né, de ESG, que a gente tem visto com uma força grande. E aí o último ponto que eu acho interessante que você trouxe foi falar um pouco das investigações que vieram, dessa preocupação que foi crescendo com assuntos de compliance, de governança, de integridade, e o legado que a Lava Jato trouxe, né? Assim, a gente teve outras operações, mas de fato a Lava Jato foi a grande operação conhecida no mundo todo. Então, queria saber um pouco da sua percepção sobre esse legado que foi deixado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, Juliana, com relação ao meio empresarial, o legado é muito importante, né? E porque quando a gente olha os números, o quanto a gente tinha de área de compliance nas empresas pré-Lava Jato e pós-Lava Jato, é uma coisa assim, massiva. Eu lembro uma vez, esses dias até eu estava tentando buscar esse número, assim, muitos estudos, só que inclusive o Pacto tem um estudo muito bom com relação a isso, a área de compliance nas empresas, mas acaba que são amostras muitas vezes muito viciadas. Então, por exemplo, uma pesquisa aqui tem ali 100 e tantas empresas respondentes, a outra ali tem 80 empresas respondentes. E aí, assim, se respondeu aquilo, né, na minha singela opinião, são empresas que já minimamente atentas ao tema, né? Agora, a pergunta é o seguinte: das 1.000 maiores empresas do Brasil, quantas têm área de compliance? Essa é uma pergunta que não sei se você sabe responder, eu não consigo, né? Mas, fato é que alguns estudos, mesmo esses que têm uma amostra pequena, etc., etc., a gente via que até 5, 6 anos atrás, aí eu tenho certeza que consegue responder com mais curiosidade do que eu, eram 30% das grandes empresas que tinham ali, né, a área de compliance. Hoje esse número, dependendo do estudo, vai para 80%, 90% das empresas, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é o quanto essa cultura está internalizada. Vamos lembrar aqui das empresas que causaram grandes violações em questão de corrupção, grande escândalo de corrupção, boa parte, se não a maioria, tinham lá sua linha de compliance, né? Então, assim, ter a área de compliance não garante nada a ninguém. Então, acho que o grande passo, né, que eu aprendo cada vez mais com vocês é a questão da cultura da sustentabilidade, né? Como é que a gente pratica essa cultura para permear, de fato, toda a organização, toda a nossa cadeia, né, para que a gente consiga, então, de fato, afastar, né, esse fantasma de corrupção, né? Outra coisa, e aí indo para o início da tua pergunta ali, então o legado, eu acho que no mundo corporativo é muito esse. Entendo que o estabelecimento de áreas de compliance, estabelecimento de estrutura de compliance, né, os provedores de serviço, vamos levar em conta aqui que os próprios escritórios, né, Big Four, etc., se estruturaram muito mais para atender essas áreas também, né, ao longo dos últimos anos, por conta, claro, de uma demanda crescente. Então, acho que isso é um legado muito importante. Agora, com relação à tua primeira parte da tua pergunta, que é com relação a uma atuação mais ampla, né? O que me parece
é que as áreas de compliance, como a gente acabou de concordar aqui, elas vieram muito a reboque de escândalos muito ali representados pela Lava Jato. Escândalos esses voltados à corrupção. Mas a área de conformidade da empresa, né, e entendo eu, que ela está ali para analisar a conformidade da empresa em relação a determinadas coisas, leis, padrões, etc, etc. Então, isso que eu falo, imagina só, se hoje, por exemplo, né, que a gente tem 84% do valor da empresa é voltado a ativos intangíveis, 76% desse número é, então, relacionado à reputação. Ou seja, reputação hoje é o que manda nas empresas, como a gente sabe, né? E aí, a gente está numa era, principalmente agora, a gente entrou numa era de que a gente está numa era de hipertransparência, até pela hiperconectividade que a gente vê no mundo. Né? Hoje, o Brasil tem 2 celulares, aí, 2 smartphones por pessoa. Né? E onde eu quero chegar nesse sentido? Né? Hoje, o que uma empresa fala, ela é registrada, com certeza, não vai ser esquecido, e vai ser cobrado. Então, imagina só, quando uma empresa estabelece compromisso público relacionado a tema como, por exemplo, mulheres em cargos de liderança, né? Relacionado à questão de gás de efeito estufa, enfim, qualquer tema que a gente queira pegar, me parece muito importante esse tema não ficar só na área responsável. Afinal, vamos lembrar que, assim, para uma empresa colocar que, olha, eu vou ter 50% mulheres em cargo de alta liderança até tal data, eu vou zerar carbono até tal data, esse compromisso, ele foi aprovado no mínimo na diretoria executiva, mas provavelmente no conselho de administração. Que é o ponto que a gente trouxe, desculpa te interromper, mas que é o ponto que a gente trouxe sobre governança, né? Imagina. Sobre a importância da governança, tá realmente lá em cima. A alta administração tem que estar comprometida. Então, assim, legal, assim, né? Uma área de, sei lá, ambiental que vai dar conta daquele tema. Bacana. Então, assim, a meta está ali, tem que endereçar. Mas, assim, tem que ter um oversight, né, do conselho, um apoio aí de área de conformidade, compliance, né, ou até para a diretoria executiva, no sentido de entender se aquilo lá está sendo feito. E a gente está vendo agora vários grandes escândalos aí, perda de valor bastante significativo de algumas empresas, mundialmente falando, a que me veio à cabeça pelo menos, de pessoas empresas, na verdade, né, que estabeleceram compromissos esses estabelecidos de maneira talvez pouco baseado na ciência, vamos colocar dessa maneira, e aí o que acontece é que está tendo uma revolta de alguns acionistas minoritários, a mídia batendo pra caramba, a população batendo pra caramba, a sociedade batendo muito, a empresa perdendo valor. Então, hoje, primeiro, antigamente você não tinha muito estabelecimento de compromissos públicos, não tinha estabelecimento de metas nesses temas todos. Era muito focado no financeiro, tal, como a gente sabe. Aí as empresas passaram a ter nessas metas internamente. Né? Hoje isso virou, até por demanda da sociedade, compromisso público. Então, eu entendo que, assim, me parece que é necessário isso estar na área de conformidade. Concordo integralmente. Queria fazer só um ponto aqui sobre o que você disse sobre o programa de integridade, né? Que o fato de você, da empresa ter o programa, não significa que ele, na verdade, é efetivo. Algo que a gente tem visto na prática também são as autoridades que, né, estão ali do outro lado, negociando às vezes um acordo de leniência ou fazendo a avaliação do programa de compliance para eventualmente ter uma diminuição da pena, conforme prevista na lei anticorrupção. As autoridades focam muito na efetividade, né? O que comprova o seu ponto da questão da necessidade de a ética e a integridade permearem a cultura da organização, não apenas um departamento isoladamente.
Carlos, queria te agradecer muito pela participação no nosso podcast comemorativo ao Dia Nacional da Ética. Te desejar boa sorte aí na liderança da Rede Brasil, do Pacto Global, e já te fazer o convite para uma próxima, porque acho que a gente ainda tem muitos assuntos para você compartilhar conosco as suas ideias e o que você tem visto. Bom, eu que agradeço, Juliana, agradeço não só poder participar do podcast com vocês, mas agradeço também vocês como empresa, né? Todo o apoio que vocês dão para o Pacto, que hoje, se o Pacto conseguiu avançar como conseguiu nesses últimos anos no Brasil, certamente uma boa parte disso vem desse apoio diário que vocês dão para a gente. Obrigado.